Eu aluguei um imóvel por conta própria, não coloquei imobiliária, coloquei nada. O inquilino não está pagando. Eu quero entrar com despejo, mas eu não quero procurar um departamento jurídico, eu não quero gastar com advogado. Mas o juizado especial, famoso pequenas causas, que as pessoas chamam de pequenas causas, mas pequenas causas era quando ele lançou. Hoje ele é chamado de juizado especial civil. Pequenas causas eu não preciso de advogado. Eu posso ir lá e fazer o despejo eu, correto? É possível isso? E eu posso fazer o despejo sozinho, sem advogado? Se você está com essa dúvida, não sai daí não, eu vou te responder. Sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco. Se você está caindo de paraquedas aqui na TV Cresce, vai lá, se inscreve aqui na TV Cresce, deixa seu like no vídeo, compartilha para mais pessoas. E se você tiver dúvidas, deixe também nos comentários. Seu comentário é muito importante para esse vídeo aumentar, inclusive, o número de visualizações. E se você não me segue nas redes sociais, está esperando o quê? Me segue lá no meu Instagram, me segue lá, professor Paulo Teófilo. Se você quiser mandar uma mensagem, conversar comigo no Instagram, é o melhor lugar, tá? Eu atendo bastante gente aqui que vem pelo Instagram. E também, se você quiser ter um conteúdo complementar, dá uma olhada lá no meu canal do YouTube, Teófilo Belcati. Lá eu sempre estou postando vídeos de coisas que eu já falei na TV Cresce e de outros assuntos também, certo? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. É uma dúvida bem recorrente das pessoas, sabe? Que pensa assim, mas eu tenho um juizado especial que eu posso ir. O juizado especial, ele é uma criação da Lei 9.099 de 95, que ele diz o quê? Para causas de pequena complexidade, com valor de até 40 salários mínimos, podem ser utilizados no juizado especial, ok? E a própria lei também diz ações que não cabem no juizado especial, ações de alimento, de guarda, então umas ações que não cabem no juizado especial, são ações simples, uma ação de cobrança, uma ação de direito do consumidor, tanto que se você fizer um levantamento estatístico, acredito eu, que a maioria das ações que tramitam pelo juizado especial são ações com foco no direito do consumidor. Se vocês olharem, são ações que demandam relação de consumo. Geralmente, ações contra bancos, de clonagem de cartão, empréstimo de vida, esses tipos de ações assim. Agora, ações imobiliárias, para que elas se tramitem no juizado especial, existem alguns requisitos. E o primeiro deles é aquilo que a lei já fala no começo, ações de até 40 salários mínimos. Aí também tem uma pegadinha. Professor, ações de até 40 salários mínimos, eu posso ingressar sem advogado, não é? Não é bem assim. Até 20 salários mínimos, ou seja, se o salário mínimo for R$1.000, um processo de até 20 mil, você pode estar se utilizando no juizado especial. Até 20 mil reais. Passou-se de 20 mil reais, você já não pode mais tramitar no juizado especial. Não pode. Aí tem que ser com advogado. Mas é no juizado especial com advogado? Sim. Aí até 40 salários mínimos, você pode estar no juizado especial, só que com advogado. Por quê? Entende-se que acima de 20 salários mínimos, a causa já ficou um pouco mais complexa. E aí nós temos as regras para calcular o valor da causa. Por exemplo, na ação de despejo, o valor da causa ele é a soma de 12 aluguéis. Então você vai pegar o valor do aluguel, multiplicar por 12 e aí está o valor da causa. Geralmente é abaixo de 20 salários mínimos. Professor, então eu posso ir no juizado especial, correto? Não, não pode, porque a lei já exclui o despejo por falta de pagamento. Logo no começo da lei dos juizados especiais, ela fala que pode ter o despejo para uso próprio, se o valor da causa estiver dentro dessa categoria de 20 salários mínimos, tá? Para você poder ser advogado. Ações de cobrança. Aí, ações de cobrança, sim. Você pode ingressar com uma ação de cobrança dentro do juizado especial de aluguéis. Mas aqui tem um problema. Pensa assim, o inquilino está no imóvel. Eu quero ir lá fazer uma ação de cobrança no juizado especial civil. Tá legal? Olha, poder pode. O inquilino vai receber a citação da ação de cobrança no juizado especial civil e vai o que entender. Porém, isso não tem força de despejo, tá? Se ele falar, tá bom, devo, não nego, pago quando puder. Não paga a dívida, que muitas vezes, mesmo no despejo, ele acaba não pagando, você vai ficar com aquele caso rolando a dívida de aluguel e não vai receber.
e não tem a força de despejo. Aí o despejo tem que procurar advogado e entrar na vara comum. Então vejam, a ação de despejo pode ser feita no juizado especial. No caso da ação de despejo de falta de pagamento que a gente está falando, não, você tem que procurar advogado. E o advogado vai ingressar, porque não é uma ação simples, é uma ação um pouco mais complexa do que vocês imaginam. Às vezes a pessoa pensa assim, eu consigo no juizado especial uma ação de despejo, porque ela não é uma coisa assim tão complexa. O cara tá me devendo, tem que pagar, acabou. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Existem inúmeros requisitos de uma lei específica, que é a lei de locações. Então, ela acaba não sendo uma ação tão simples. Ela é um pouco mais complexa, porque envolve a posse de um bem imóvel. Ou seja, ela envolve o direito de posse indireta do proprietário e a posse direta do inquilino. Então, eu vou remover um direito de posse do inquilino, que no ordenamento jurídico aqui do Brasil, o direito de posse, ele prevalece sobre a de propriedade. Então, não é cabível a ação de despejo de falta de pagamento do especial civil. Mas a ação de cobrança é. Eu tenho um cliente que me procurou recentemente com uma situação dessas. Ele chegou com uma ação de cobrança no juizado especial civil. Eu falei, olha, isso não cabe, tá? Não cabe. Não, mas ele entrou com a ação de cobrança. Tá bom, eu tô falando que eu vou entrar com despejo. Ele quer entrar com a ação de cobrança, ok. O inquilino recebeu a ação de cobrança, ligou para ele e entregou o imóvel. O inquilino recebeu uma ação de cobrança, por vontade própria, ele pegou e devolveu o imóvel. Ok. Como que a gente chama isso? Sorte. Chamamos isso, eu chamo isso de sorte. Porque se o inquilino já está inadimplente, veja, quando eu estou falando de ação de despejo, eu estou partindo do pressuposto que o inquilino ele está inadimplente, ele sabe que está inadimplente e ele não tem intenção nenhuma de quitar sua inadimplência. Mas a maioria das vezes, muitas vezes acontece, o inquilino vir fazer um acordo com o proprietário. Ok, mas não são todos os casos. Se eu já estou ingressando com o processo de despejo, eu tenho que partir do princípio de que o inquilino não quer pagar. Se o inquilino não quer pagar, eu tenho que tirar ele de na marra. E é para isso que existe o despejo. Agora, dentro dessa questão, eu tenho que pensar não que o inquilino vai ter a boa-fé de me pagar, ou que ele vai ter a boa-fé de entregar o imóvel por conta da ação de cobrança. Se o inquilino ele já tem a ideia de não pagar, de ficar o máximo tempo que ele puder, que muitos fazem isso, ele recebendo uma ação dessa, ele vai se consultar com o advogado, mas nem que seja uma defensoria pública. Olha, eu tenho que sair de imóvel com esse processo? Não, esse processo é só para te cobrar. Tá, então eu vou esperar o despejo. E vai ficar esperando o despejo. Quer dizer, o tempo que você perdeu esperando ele entregar o imóvel por causa da cobrança, você já entraria com despejo. Olha que coisa. E isso é uma coisa que eu falo muito para os meus proprietários. Existem inquilinos, existem inquilinos. O inquilino já está dando na cara que ele não vai pagar aluguel. Então, não fica perdendo tempo, não fica dando oportunidade para entregar o imóvel. Já entra com despejo e faz o acordo no despejo. É o ideal. Eu já tive casos que o proprietário ficou demorando para entrar com a ação de despejo. Isso não é uma coisa boa. Eu tive um caso uma vez que o inquilino sempre foi um bom inquilino, mas ele teve um problema, começou a não pagar e virou uma bola de neve. Quando você percebe que vira uma bola de neve, aquele é um ótimo momento para você entrar com despejo, porque sabe que ele não vai conseguir arcar com as obrigações. Chamei o proprietário, vamos entrar com despejo. Não, dá mais um tempo, porque ele está prometendo, eu vou fazer um acordo com ele para ele se... Não, você vai fazer um acordo com o inquilino para ele tentar regularizar? Ele não vai conseguir regularizar. E outra, se ele quiser fazer um acordo, faça no processo. Aí a gente entra com despejo e ele faz o acordo no processo, que se ele não cumprir, eu já entro com o mandado de despejo em cima dele. É mais rápido. Não espera segura, não quero prejudicar. Ok, a gente não quer prejudicar, mas se a pessoa não está saindo imóvel, tem que fazer alguma coisa. Tá bom. O cliente pediu, esperamos o tempo que o cliente quis. Quando passou 3 meses, o doutor entra com o despejo correndo. Agora você quer o despejo correndo. Tinha que ser na hora que eu falei. Agora que passou 3 meses, você quer pressa no despejo. O despejo não é rápido. E não tinha nem pedido liminar, não tinha nem ter como. Entramos com despejo, o inquilino segurou por mais de 1 ano a ação de despejo. Ou seja, demorou, ele ficou 1 ano e meio inadimplente. Era para tentar naquela época. Poderia, ganhar 3 meses. E outra, entrou ainda em vias de recesso forense, perto do final do ano. Demorou-se mais ainda por conta disso. Gente, quando o inquilino está dando
viés, o inquilino está dando na cara que ele não vai conseguir pagar, se eu ingressar com uma ação de cobrança no juizado especial civil, ele não vai. Ele vai esperar. Ou então, se ele for uma pessoa de muita boa fé que não quer ter o nome dele sujo, ele vai entregar a chave. Mas isso daí pode ser qualquer, até numa notificação de cobrança pode acontecer. Você mandar uma notificação de cobrança para o inquilino, ele pode não, pera, então vou entregar o imóvel, não precisa nem esperar ação de despejo. Gente, é um negócio meio complicado. Então, pode ingressar com despejo de falta de pagamento do juizado especial civil? Não. A lei já proíbe, tem que ser na vara comum, inclusive para apreciação do pedido liminar. E mais ainda, o mandado de despejo ele é complexo, por quê? Porque ele tem a emissão coercitiva. O que é coercitivo? O inquilino recebe, na hora do despejo, tá? Ele recebe 2 mandados. O primeiro oficial de justiça vai e fala, você está sendo despejado, eu volto daqui 15 dias. Se você ainda estiver aqui, eu vou voltar com a polícia. Aí é o segundo mandado. Bateu em que não está lá, polícia, caminhão com depositário fiel, polícia com ordem de arrombamento, se ele falou alguma coisa e faz o despejo. Às vezes isso aqui demora 1 ou 2 dias para fazer. Mas aí você finalizou o despejo. Esse segundo é um pouco mais difícil de acontecer, muito mais caro você contratar um depositário e fazer emissão coercitiva. Mas é uma coisa mais complexa, não é tão simples. Por conta dessas questões, a lei já vai excluir do juizado especial a ação de despejo. Logo, você quer fazer por conta própria ação de despejo, falta de pagamento? Não pode. Começou a inadimplir o inquilino, ou a imobiliária deve ter o departamento jurídico ou então o advogado de confiança que eles vão indicar. Se não for o caso, procure o advogado automaticamente. Não espere e não tente resolver por conta própria. Aí eu faço até analogia. O pessoal fala assim, mas causa de até 20 salários mínimos não precisa de advogado. Não. A causa simples do juizado especial de 20 salários mínimos não precisa de advogado. Ok, não precisa. Entretanto, vocês esquecem de uma coisa. Vocês sabem fazer uma defesa? Vocês sabem como fazer uma audiência de instrução? Mas vai ter um advogado, um defensor público na hora. Se você tiver a necessidade de um profissional te acompanhando, eu recomendo que vá no advogado. Como também não é legal fazer alocação sem corretor de imóveis. Eu peguei uma alocação recente, que veio para mim aqui, para entrar no despejo, a pessoa fez o próprio contrato de locação, o contrato de uma página. Falei, o contrato é totalmente mal feito. Uma página no contrato, não tem vistoria. Então, difícil, assim, difícil. Evitem de fazer coisas por conta própria. Façam o que vocês sabem. Tirando isso, procure um profissional, que é o ideal. Ok? Então, ficou essas dicas aqui, esclarecidas as dúvidas. Agradeço a quem me assistiu até o final. E, se você não me segue nas redes sociais, vai lá, me adiciona no Instagram, segue lá, @Prof. Paulo Teófilo. Também me segue nas redes sociais. Me segue lá no meu canal do YouTube, Teófilo Belcati. Perfeito? Então, agradeço a todos e foco nas locações.